Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. A partir do verso de número 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o petróleo, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Podeis assentar, vamos ter mais um cântico, meus irmãos. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como o rio de águas vivas, fluindo de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Rei Davi, queremos te louvar, Senhor, e cantar louvores ao teu nome. Amém, queridos? Que bom tê-los aqui conosco nessa manhã, após as celebrações intensas que tivemos na semana da Páscoa. Ficamos felizes de ver alguns que não puderam aqui estar conosco. Está lá o corpo estendido no chão, em vez de um rosto, uma foto de um gol, em vez
de reza, uma praga de alguém e um silêncio servindo de amém. Os versos tristes, talvez você conheça, são da música De Frente do Crime, de João Bosco. Na poesia que se segue, desvelam-se as marcas da sociedade em que vivemos: impessoalidade, frieza, descaso. Como diria o Cazuza, dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Vivemos o salve-se quem puder, o individualismo levado às últimas consequências. É o mundo dos descartáveis, dos recicláveis, das amizades superficiais, dos amores passageiros, valores relativizados, princípios afrouxados, compromissos desfeitos. Tudo existe no curto prazo, tudo tem meta, busca resultados, não há mais nada duradouro. A vida tornou-se impermanente, solúvel, etérea. Como bem disse Fernando Pessoa, o mundo é de quem não sente. A condição essencial para ser um homem prático é a ausência de sensibilidade. Triste época essa que nós vivemos. Ninguém assume nada, ninguém se preocupa com qualquer coisa que vá além da porta de sua casa, que ultrapasse os limites do seu conforto, de suas ambições. A terra está aquecendo. Me desculpe, mas isso não é problema meu. Há crianças vagando pelas ruas, bem o governo que se vive. O atendimento aos doentes tornou-se um descaso público. Triste, mas eu tenho um plano de saúde. Roubaram a casa do vizinho. Que bom que não foi a minha. Morreu o Mateus, teu colega de trabalho. Que pena, mas antes ele do que eu. De fato, a indiferença é a maneira mais polida de desprezar alguém. Mário Quintana. Essa condição a que estamos nos referindo, tão presente na existência humana, instalou-se também na forma como o homem lida com o sagrado. Sua relação com Deus é superficial, artificial, quase sempre baseada na troca, em interesses, na satisfação de desejos. Por isso o Evangelho se dessignificou em nossos púlpitos. Não há quem o queira ouvir, nem praticar os seus pressupostos. As igrejas estão lotadas de pessoas em busca de uma espiritualidade prática, objetiva, assertiva e que produza resultados. É a fé escravizada ao extraordinário, ao performático, ao milagroso. Essa religião pós-moderna baniu de seus postulados a renúncia, o quebrantamento, a disciplina e a santidade. Essa manhã, nessa mensagem que eu intitulei De quem é essa cruz? Vamos analisar os derradeiros momentos
da agonia de Jesus de Nazaré rumo ao Calvário. E quem sabe, entre os personagens ali presentes, identificarmos a nós mesmos. Mas quero convidá-lo antes a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. De quem é aquela cruz? Será dos romanos? Seria ela dos judeus? Quem sabe era a cruz dos discípulos? Ou seria ela a nossa cruz? A minha cruz? Mas antes de qualquer coisa, ela foi a tua cruz. Porque nós sabemos que Deus, antes de dizer haja luz, disse haja cruz. O Cordeiro foi imolado antes de haverem homens sobre a terra, para que o plano da salvação se estabelecesse, para que a justiça fosse de Deus e não de nós. Pois, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Graças te rendemos pela cruz do Calvário, pois por ela estamos crucificados para o mundo e temos a perspectiva de vivermos para Deus. Com o perdão dos nossos pecados, dá-nos a tua graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos, a agonia de Jesus, diferente da dos ladrões que com ele foram crucificados, começou bem cedo, ainda na madrugada da sexta-feira. Refletimos intensamente sobre esses acontecimentos na última semana. Tiramos um dia só para analisar o que aconteceu naquela semana. Durante aquelas horas terríveis, Jesus foi jogado entre a religião e o Estado, coisa muito comum, porque esses dois poderes sempre andam juntos, apesar de se afirmar que o Estado é laico. Isso é um profundo equívoco. A religião, como poder constituído, sempre andou junto com o Estado, o poder que legisla. Durante toda aquela madrugada, Jesus foi afrontado, foi ultrajado, foi humilhado, foi agredido de todas as formas, chicoteado, açoitado com esferas que arrancaram sulcos na sua carne, esbofeteado, cuspido no rosto, chutado, fustigado com varas. Era a tradição da pena de crucificação que o condenado levasse a verga transversal de sua cruz pelas ruas apertadas de Jerusalém. Era um suplício a mais. E com Jesus não foi diferente. O problema é que tantos flagelos provocaram, além dos ferimentos profundos, uma perda de sangue sem precedentes. Jesus estava praticamente em agonia, sem força naquela via dolorosa, tão fraco e frágil, que não foi capaz de levar a sua cruz até o Gólgota, o Monte da Caveira. Foi por esse motivo que os soldados romanos escolheram, entre a multidão ali presente, um homem chamado Simão,
da região grega de Cirene e o obrigaram a carregar a cruz pelo resto do caminho. Talvez se Jesus tivesse feito o percurso inteiro, não resistisse à crucificação, e isso violaria a pena a qual ele havia sido submetido. Ou seja, ali não estava presente um ato de misericórdia, mas a resignação de se fazer cumprir a lei. Mas agora, nessa manhã, eu quero lhe convidar a entrar naquela cena. Eu quero lhe transportar até aquelas ruas apertadas. E naquela sexta-feira, em especial, apinhadas de gente vindas de todas as regiões da Palestina para celebrar a Páscoa judaica. Eu quero lhe convidar a fazer uma abstração, a se projetar no tempo e a voltar para aquela semana, para aquele dia, para aquela tarde. Agora olhe ao redor, preste atenção nos rostos daquela multidão, olhe para a face das pessoas, para o semblante que está ressaltado em cada boca, em cada olhar e nas mais diversas expressões. Escute o que elas dizem, preste atenção nos comentários, nas frases que estão sendo proferidas. Quando eu olho para esta cena, eu identifico muitas coisas semelhantes aos dias em que vivemos. Encarnar-se Jesus novamente hoje seria crucificado do mesmíssimo jeito. E muito provavelmente, talvez eu e você estivéssemos entre a multidão. A questão é: que papel assumiríamos? Quem seria você? Quem seria eu? Quem seríamos nós? Sim, porque entre aquelas pessoas ali presentes há pelo menos 4 tipos humanos que são arquetípicos, ou seja, que se projetam das ruas da Cidade Santa para o cotidiano da existência. E essa manhã eu quero analisá-los com você. E quem sabe até chegar à conclusão de que tristemente eu possa ter me tornado um deles. Para mim a questão central ali sempre será a seguinte: de quem é afinal aquela cruz? É minha? É sua? É nossa? Ou é apenas de Jesus? Olhe para a cena. Nela estão personagens transeuntes, espectadores. As reações são as mais diversas. Os sentimentos se confundem entre agonia, dor e sentimentos de prepotência, de arrogância, de juízo, de condenação, de discriminação. A multidão está em alvoroço. As ruas se tornaram ainda mais estreitas. O poder constituído tem que garantir a segurança mínima do condenado para que ele chegue até o lugar da sua execução. E naquele caminho se desvelam pessoas. E talvez nessa manhã você se identifique com uma delas, talvez com mais de uma.
E não se espante se isso acontecer. De quem é essa cruz? Afinal de contas, os romanos diziam: essa cruz não é minha. Eles eram juízes impassivos, cumprindo os ditames da legislação vigente. Esse é o primeiro grupo. Esse é o grupo daqueles que seguem as ordens, que seguem a lei, que seguem o poder, daqueles que sequer pensam, sequer raciocinam, sequer questionam. Os soldados estavam arrastando o condenado e não importava qual era o seu crime, não importava se ele tinha culpa ou se deixava de ter, não importava se ele tinha razão ou se não tinha. O decreto era: crucificam. Pilatos, evitando um confronto com o rei Herodes, com o qual inclusive já há algum tempo não se falava, viu naquela situação a grande oportunidade que constituía um evento político. Havia interesses outros, e ele disse: não vou decidir isso, lavo minhas mãos, são vocês que estão condenando esse homem, eu não encontro nele pecado. Porque se Pilatos quisesse, não teria condenado Jesus. Se Pilatos estivesse em busca da verdade, haveria encontrado. Ele perguntou a Jesus o que é a verdade. Se Pilatos estivesse interessado na justiça, ele teria feito, porque disse: não encontro nesse homem motivo de condenação. Mas os interesses de Pilatos eram outros. Ele obedecia ao outro Deus, ao César que estava acima dele, a ele prestava obediência, não ao Senhor que está sobre Pilatos, sobre César e sobre todos os poderosos da terra. Sim, há um grupo que se parece muito com essa gente, que vive seguindo aqueles que se constituem e se colocam como intermediários do sagrado. Gente que se diz portadora da mensagem, gente que se diz anunciadora das verdades, gente que se coloca como única alternativa da revelação e que faz juízo e que determina quem nasce, quem morre, quem vive, quem é condenado, quem vai para o céu, quem está no inferno, e que diz: o meu grupo é que é o certo, o meu grupo é que faz certo, e se você não fizer desse jeito, você está fora. E eles alienam as pessoas de tal forma que as pessoas nem pensam mais, nem raciocinam mais, nem se questionam mais, nem se inquirem mais, nem olham para dentro, nem permitem que o coração fale. Não. São guias cegos, de gente cega. E assim eram aqueles soldados arrastando o condenado pelas ruas. Não importa o que ele fez, não importa o que ele diga, não importa a sua história, o que importa é que tem um decreto e está escrito: crucifica. E quantas vezes temos feito isso? Entram as pessoas na igreja, não importa quem elas sejam, não importa o que elas sintam, não importa qual seja o propósito da sua vida, não importa os dramas que ela viva, não importa o que se passa no seu coração e na sua alma, a gente olha para ele e já diz: crucifica. Porque não é igual a mim, não é igual a você, não se veste igual a gente, não fala igual a gente, não tem trejeito igual a gente, não diz aleluia igual a gente. Crucifica. Porque na igreja só tem espaço para todo mundo que for igual. Se entrar um diferente, a gente enxota e bota para fora. Não há espaço. Mas Jesus, o meu Senhor, era amigo de pecadores e de publicanos. Jesus, o meu Senhor, sentava na roda daqueles com os quais não se comia, não se falava. Jesus, o meu Senhor,
nunca mandou embora um coração quebrantado, nem um espírito contrito. De quem é essa cruz? Não é minha. Eu só estou cumprindo ordens. Eu só estou seguindo as ordens do meu Deus. Esse Deus que sentencia, esse Deus que exclui, esse Deus que pune. Mas há um segundo grupo. E eu digo que esse grupo é o grupo dos andarilhos da existência, desapercebido das realidades do sagrado. Sabe que grupo é esse? É aquela gente que estava voltando do almoço, porque Jesus é arrastado para ser crucificado mais ou menos por volta do meio-dia. E naquele intervalo as pessoas estavam, quem sabe, fazendo um almoço rápido para voltar para o seu tabuleiro. Estava voltando para tocar o seu negócio, afinal de contas, aquela era uma semana para se faturar. Aquela era a semana do ano onde mais vendia. Vendia mais do que o dia das mães, vendia mais do que o dia dos namorados, vendia mais do que o Natal, vendia mais do que o dia dos pais. E as pessoas não estavam nem aí para quem estava se arrastando pela rua. É mais um condenado, é mais um desgraçado que vai para a cruz. Pouco importa se é condenado, se é justo, se é inocente. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa cruz não é minha. O meu negócio é que eu tenho que viver aqui agora no chão da vida. Eu tenho que botar comida na mesa. Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar o plano de saúde, eu tenho que pagar o cartão de crédito, tenho que pagar a prestação do carro, eu tenho que comprar roupa de marca, eu tenho que viver no supérfluo, eu tenho que existir para fora. Pouco importa quem vai se arrastando pela rua, isso não é problema meu. Deixa eu voltar logo para o meu negócio. É uma oportunidade de vender, as ruas estão apinhadas, é gente querendo comprar. Hoje vou vender Coca-Cola como nunca, vou vender água mineral como nunca. Quem sabe um souvenir, quem sabe eu vou vender sombrinha porque vai cair no aguaceiro. Deixa eu correr, eu tenho coisas a fazer, eu tenho reunião para realizar, eu tenho e-mail para despachar, eu tenho cliente para visitar, eu tenho meta para bater. É aquele que nunca se envolve com nada, com Deus, com o sagrado, com espiritualidade. É gente que vai no curso da existência ladeira abaixo, arrastado pelo turbilhão da vida. Não se apercebe que Jesus está passando e chamando: vem, segue-me, abraça a tua cruz, encontra o propósito e o significado de uma vida, porque a existência não se resume entre a boca e o prato. Não é comer para trabalhar e trabalhar para comer. Não foi com esse objetivo que eu e você fomos criados. Mas tristemente, sempre encontraremos os andarilhos da existência, desapercebido das realidades do sagrado. Jesus vai por um caminho e ele vai por outro. Jesus está passando ao lado e o seu sofrimento está exposto, e o seu chamado está implícito, e o seu amor salta aos olhos, e as suas lágrimas caem da sua face. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados dessa rotina perversa, nessa existência que só se projeta para fora, nessa vida que se resume apenas a ter, a construir. Nada do que você está edificando poderá levar para a eternidade. Vem a mim. Mas o cara está apressado, ele está olhando para o relógio, o telefone está tocando, a agenda está sinalizando que ele tem um compromisso. Ele não tem tempo para se aperceber, para se envolver, para se quebrantar, para se comprometer. Ele é um andarilho. Ele tem que fazer o jogo ser jogado.
tem que fazer a meta ser batida. Ele tem que fechar o negócio antes que o concorrente ganhe. Porque ele acha que a vida é ganha no muque, ele acha que o negócio é no talento, ele acha que ele ganha na força, na habilidade, na competência. Ele não conhece aquele texto que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Ele não conhece aquele versículo que diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Triste coisa é essa geração a qual eu pertenço, na qual os homens perderam a sua alma. Em terceiro lugar, eu encontro naquela multidão gente perguntando e afirmando: de quem é essa cruz? De quem é essa cruz? E há mais um grupo, e eu digo que eles são os espectadores inertes, assistindo passivamente ao espetáculo. Aquilo se tornou uma tragédia grega. Aquilo era teatro ao ar livre. Aquilo era Nova Jerusalém, mas de verdade. Não era com Fábio Assunção, não. Não era com nenhuma atriz global, não. Era gente de verdade, era cena de verdade, era sangue de verdade, era dor de verdade, era agonia de verdade, era sofrimento de verdade. Era teatro ao ar livre, encenado com todas as cores. Melhor de qualquer produção de Zé Fiel, de Coppola. Estavam ali os espectadores. Eles eram muitos. Certamente alguns foram aqueles que aplaudiram no domingo a entrada de Jesus em Jerusalém. Certamente entre aqueles espectadores estava a gente que colocou a sua capa para que o burrito passasse por cima. Certamente entre aqueles estavam muitos que gritaram: Hosana, que vem em nome do Senhor, bendito o Rei, filho de Davi. Certamente entre aqueles estavam os que foram ao templo e viram aquele cego ser curado. Certamente estavam aqui aqueles que frequentaram muitos dos discursos públicos de Jesus, assistiram mensagens, quem sabe até alguma testemunha da ressurreição de Lázaro, acontecida alguns dias antes, ou quem sabe aqui sabiam da fama de Jesus e até conheciam as Escrituras e até especulavam: eu acho que ele é o Messias. Era gente que estava ali, tinha se envolvido, sabia das notícias, o coração queimava, havia até um sentimento. Quando eles viram Jesus passando, se emocionaram, eles ficaram entristecidos, as lágrimas caíram dos seus olhos, mas eles ficaram totalmente inertes, não se moveram, ficaram passivos, apenas olhando o espetáculo. Estou farto de uma igreja que só faz assistir o espetáculo, que acha que a pregação é tarefa de meia dúzia de gente separada, que botou a cruz no pescoço e botou vestes sacerdotais, e se esquecem que todos nós fomos constituídos por Jesus, nação de sacerdotes, porque o véu foi rasgado, e Pedro diz que ele agora nos constituiu como embaixadores da reconciliação. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo para levarmos as boas novas do Evangelho, de que Deus em Cristo, conforme Paulo, se reconciliou com o mundo. Mas essa cultura do descaso, essa cultura da frieza, essa cultura da insensibilidade, essa cultura do conforto, essa cultura do evangelho
Como eu queria pregar outro discurso. Como eu gostaria de chegar aqui e dizer outra coisa. Uma mensagem que enchesse o tempo. Como eu queria chegar aqui e pregar cura. Chamar a gente aqui e começar a cair no patrocínio. Mas o Espírito de Deus diz: prega, não te cales. E por que eu tenho que pregar essa mensagem? Gente que não se envolve, gente que não se compromete, gente que não quer sair do seu conforto, gente que não quer renúncia, gente que não assume compromisso, gente que não quer ser exortado, gente que você dá uma palavra de irmão, ei, não vem mais aqui, eu quero ir para um lugar onde façam cócega no meu ouvido, eu quero assistir uma mensagem que me catapulte para cima, eu quero uma autoajuda que carregue as minhas baterias, eu não quero ouvir a verdade, eu quero ser entorpecido, me dê uma esponja com vinagre para que eu beba, eu quero ficar alienado, eu quero viver um evangelho que seja como a cocaína, que me entorpeça a consciência, mas não me fale a verdade, não me diga o evangelho de Jesus, porque esse evangelho tem cruz, tem renúncia, tem santidade, tem que tomar decisão, tem que fazer escolha. Eu não quero isso, eu já tenho problema demais. Naquela tarde tinham espectadores ali assistindo passivamente aquele espetáculo grotesco. Eles choravam, eles se entristeciam, eles olhavam aquelas mulheres seguindo atrás de Jesus e chorando, eles viam João com seu rosto transformado, eles viam aquela cena e diziam: puxa, que coisa horrível, que tristeza, desce lá, se envolve, entra com ele na fila, fica ali identificado, comprometido, vai até o Gólgota, fica até o final, assume a posição: não quero não, deixa eu assistir aqui de cima, deixa eu ver no camarote, deixa eu ficar aqui, eu não quero me envolver com isso não. Eu já estou tão emocionado, eu já estou assim, tão contristado. Sim, e para que serve isso? Em que isso se desdobra? Como isso se materializa na vida? Como isso se transforma em algo que seja útil a Deus? Como isso pode ser operacionalizado para trazer bem e paz às pessoas? Como você pode se tornar um instrumento nas mãos desse Jesus? Eu não sei, deixa eu só assistir, eu não quero me envolver, deixa eu ser como a mulher de Pilatos. Naquela noite, a mulher de Pilatos foi dormir na sua cama, com seus lençóis de seda, cercada de iguarias e de conforto e de segurança, mas ela não conseguia dormir, ela não conseguia pregar o olho, e as poucas vezes que adormeceu, a sua alma entrou em conflito, porque ela começou a sonhar com Jesus, e quando foi adormecendo, ela chamou o marido e disse: não te envolvas com esse justo, não te envolvas com esse homem, porque essa noite eu muito sofri por causa dele. Tem gente que é como a mulher de Pilatos, nunca se envolve com Jesus, nunca se torna íntimo de Jesus, nunca quer chegar perto o suficiente de Jesus para ser alcançado, transformado, vai seguindo Jesus de longe, vai assistindo o espetáculo, vai ficando na periferia. Mas quando você chama, vamos se comprometer, vamos meter a mão na lepra, vamos carregar a arca, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos meter a mão no bolso para investir no reino de Deus, vamos entrar na favela para alcançar as pessoas. Não, pastor, eu quero só assistir, me deixa aqui quieto no meu lugar, eu sou só um espectador.
Em quarto lugar, de quem é essa cruz? Perguntavam. Essa cruz não é minha. E o outro dizia, não é minha. O outro dizia, não é minha. O outro dizia, não é minha. E talvez hoje nós digamos, não é minha também. Porque em quarto lugar, naquela multidão estavam os especialistas do sagrado, especulando sobre os contornos dos acontecimentos. Fariseus, saduceus, escribas, zelotes, todos eles estão ali nas ruas apertadas, e eles estão blasfemando, estão dizendo, você não é o Cristo, então faça-nos um milagre, sai da cruz, não disseste que ia destruir o templo em 3 dias, o reedificarias, mostra-nos o teu reino, mostra-nos o teu poder, para que acreditemos em você. E ficavam especulando, ficavam elucubrando sobre os contornos, e o Messias vem de Belém, não, o Messias é filho de Davi, e o Messias viria assim desse jeito, aí o Messias pegaria essas coisas. É gente que fala demais e faz de menos. Meus irmãos, tudo que a gente faz na igreja, levantam-se 5 para ajudar e 500 para criticar. Qualquer iniciativa que se tem é uma turma de gente para criar dificuldade, é uma turma de gente para dizer que vai dar certo, é uma turma de gente para botar empecilho, é uma turma de gente para levantar dificuldade, para fazer crítica, comentários, elucubrações, para fazer sugestões que tornam o negócio ainda mais difícil. E são 2 ou 3 ou 5, são aqueles mais simples, são aqueles mais dedicados, são aqueles mais comprometidos que dizem, olha, vamos fazer, vamos tentar para ver se não funciona. Moisés mandou 10 espias entrar na terra. Deus disse, essa terra é de vocês. Mas a terra estava cheia de gigantes, de povos guerreiros. E aí a moçada entrou, foi lá e disse, rapaz, entrar aqui é punk, vamos para outro canto, mano. Aí esse lugar aqui que Deus nos deu é feito a casa da Caixa Econômica, está tudo ocupado. Você chega, vai ter que tirar o inquilino lá de dentro, isso dá um trabalho danado. Vamos procurar um lugar, vamos para outro canto. E voltaram. Aí Moisés disse, fala, o cara disse, não, fala tu, rapaz, o cara tem 2 metros de altura, o braço dele era desse tamanho, e você, lança dele tem 3 metros de altura, Moisés, não vamos encarar essa parada não. Chegou em Josué e Caleb, eram os últimos. O que vocês acham, Moisés? Nós somos servos do Deus Altíssimo, vamos encarar essa parada, mano, junto o exército de Israel, e vamos para cima dele, vamos para dentro deles, Moisés, vamos acabar com tudo. E Moisés disse, vamos entrar e vamos tomar a terra, porque Deus disse que a terra é nossa, e nós vamos entrar no nome do Senhor, amém? Mas tem um grupo que fica só especulando, e fica só criticando, e fica só dizendo não vai dar certo, e fica dizendo teologicamente isso tem questões a serem analisadas. Temos que ver se nos cânones isso pode funcionar. Temos que ver se no estatuto da igreja isso é permitido. Nós temos que ver se não vai gastar energia demais. Nós temos que ver como é que está o caixa da igreja para ver se pode fazer. Meu amigo, eu não quero saber nada disso. Eu quero saber só de uma única coisa. O que nós vamos fazer vai abençoar as pessoas e vai proporcionar a salvação? Vai! Então, vamos fazer de todo jeito, amém? Tinha alguns líderes na minha casa. Eu disse, vou fazer programação de segunda a domingo. Pastor, nossa igreja é pequena, eu sei. Nós não temos líderes suficientes, eu sei. Para limpar todo dia, lavar banheiro todo dia, varrer todo dia, ligar todo dia, abrir, fechar, vigia. Você não tem ideia o que foi nós fazemos aquela semana inteirinha de programação aqui. E eu digo brincando que eu tenho um esquadrão de 2 homens.
2 homens e de 2 ou 3 mulheres, o esquadrão. Mas essa gente se matou e nós fizemos de segunda a domingo. E eu vi testemunhos e mais testemunhos de pessoas que me disseram: pastor, eu nunca tinha entendido o que era Páscoa. Pastor, eu estou há 10 anos na igreja, nunca comemorei uma Páscoa. Dia de hoje eu estava na praia, cheio de cachaça na cabeça, comendo caranguejo e pensando em tudo, menos na crucificação. E hoje eu estou aqui de jejum, ouvindo as 7 palavras de Jesus, e o meu coração está compungido, porque o Espírito de Deus está aqui. Pode ficar certo uma coisa, meu irmão: quando se levanta um homem ou uma mulher de Deus para fazer uma obra, o inferno inteiro se levanta contra ele. E mais 5 dúzias de gente para botar defeito, para arrumar problema. E quando o negócio não dá certo, ainda diz assim: eu não disse? Bem que eu falei, eu sou um profeta do Altíssimo. Você é um profeta do inferno. Porque se fosse do Altíssimo, estava comprometido com a sua obra. Não me venha com seus agouros. Se você quer metanol na massa, acabe de teoria, acabe de conversa, de falatório, de verborragia, de evangelho de garganta. Meta a mão, se envolva, assume a sua camisa, mede o seu rosto, suje o seu sapato, meta a sua mão no lixo para tirar o que os outros fazem. E aí eu vou dizer que você está comprometido com Jesus. E em último lugar, talvez o mais grave, aos que perguntam: de quem é essa cruz? Porque ela não é minha, eu não quero levar. Há um quinto grupo presente naquela cena: os dos religiosos, obrigados a cumprir rituais que não lhes acrescentavam nada. Jesus vai arrastando aquela cruz pelas ruas de Jerusalém, e ali está a gente de todo tipo. A gente que está apenas obedecendo a decisão que já foi tomada, a gente que está indo para o trabalho, não está nem aí para o que está acontecendo, está preocupado em vender e tirar o seu lucro. A gente que está assistindo aquela cena, derramando lágrimas, mas não quer se envolver com aquilo. Aos que estão criticando e especulando de que se ele tivesse feito dessa forma, tinha dado certo. Se ele tivesse sido assim, tivesse 1020, tinha funcionado. Mas em último lugar, e talvez os mais críticos estejam nesse grupo, que são aqueles que são obrigados a cumprir rituais que não acrescentam nada. Ei, você, Simão! Eu? Sim. Esse homem não aguenta mais carregar a cruz. E o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Bota um soldado para carregar isso. Bota um boi para carregar isso. Não, quem vai carregar isso é você. Eu vou carregar isso, vai. E ele botou a cruz nas costas e a levou até o Calvário. E aquilo não lhe acrescentou absolutamente nada. O pior grupo é daqueles que estão na igreja, até estão tentando carregar a cruz de Jesus, mas essa cruz não serve para absolutamente nada, porque não é a cruz de Jesus. O sujeito está levando aquilo, fazendo um esforço tremendo, mas no seu coração não há qualquer alegria, no seu coração não há nenhum entendimento, no seu coração não há nenhum desdobramento, no seu coração não houve nenhum aprofundamento de raízes, de esperança e de misericórdia. A sua alma não foi pacificada pelo bem, os seus olhos não experimentaram enxergar a paz e a alegria. Ele está carregando
uma mente capitalista. É o capitalismo religioso. Invista aqui, colhe ali, plante aqui, colhe acolá. Gente arrastando uma cruz que não é a cruz de Jesus. E fazendo um esforço tremendo. E o cara diz, não, porque eu estou vivendo na perspectiva de Deus. Todo domingo eu vou no culto, eu me nego. E eu vou participo do movimento. E eu me envolvo com o estudo. E às vezes eu vou na vigília. E o cara sofre, e aquela agonia, aquele desespero, aquele negócio. Não sai da alma. Aquilo não alimenta o ser, aquilo não traz alegria. Aquilo não tem paixão. Aquilo não tem zelo. É aquela religião de obrigação. É aquele Deus que está sentado no trono com uma vara para lhe dar uma cacetada na cabeça. É o Deus que está na esquina esperando que você cometa o erro para apertar o seu pescoço. É o Deus que não tem prazer na alegria. É aquele Deus que parece que deseja que tudo que você faça dê errado para ele dizer, olha, eu vou te apertar. Agora eu vou te pegar, eu vou te perseguir. É o menino que cresce desde pequeno, o pai diz, não faz isso não, que papai do céu castiga. Não mexe não, que papai do céu castiga. E o cara cresce com aquela ideia que papai do céu é um ser perverso, que está lá em cima, com vontade de apertar o pescoço dele, para castigar ele. Meu querido, minha querida, você que me ouve, eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã. Se você está carregando essa cruz, ela não serve para nada. Não serve para coisa nenhuma. Porque Jesus disse, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Simão se deu, carregou aquela cruz, mas aquilo não se desdobrou no seu coração. Aquilo não produziu nada em termos de pacificação com Deus. Aquilo não alargou a sua consciência. Aquilo não se fez perceber verdades subjacentes e subliminares. Aquilo não fez entender que ele tinha sido escolhido para carregar uma cruz que não era dele, era de Jesus. Mas Jesus, de alguma forma, havia colocado ele dentro daquela cruz. Ele estava ali, como você estava ali, como eu estava ali, como todos estavam ali, porque diz que um morreu por todos, e logo todos morreram. Que coisa triste. Tem gente que quando chegar no céu, se descobrir que lá não tem inferno, não tem condenação, não tem castigo, o cara vai surtar. Ele vai dizer como é o negócio. Eu vivi uma vida desgraçada. Eu vivi uma vida miserável. Eu não fui numa festa. Eu nunca tomei um copo de vinho. Eu nunca deixei o cabelo botar uma tinta. Eu não podia usar um brinco. Eu não me alegrava, eu não ia no cinema. E eu não via a música do mundo. Eu via a música de Marte. Eu não fazia isso, eu não fazia aquilo, eu não fazia aquilo outro. Porque eu estava achando que quando eu chegasse aqui na eternidade, eu ia desfrutar do melhor. E agora, Jesus, você vem me dizer que não tem castigo, não tem punição, não tem espeto com o cara rodando e o fogo queimando e o cara gritando, o óleo tocando fogo nele, não tem demônio esperando o cara. O que era isso? Tudo alegoria, não veio me dizer uma desgraça dessa, não. Eu preciso que tenha inferno, eu preciso ver pelo menos meia dúzia lá pegando fogo, Jesus. Me ajuda. Que desgraça, que tragédia. Gente que serve a Deus com medo do diabo. Gente que vem na igreja com medo da condenação. Gente que dá o dízimo com medo do gafanhoto devorador. Meu Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Que evangelho é esse que estou anunciando? Que Jesus é esse que estou pregando? Que Deus é esse que estão trazendo nas igrejas? Por isso que Cristo disse que estava tudo morto e que Deus tinha sido sepultado dentro da igreja, porque ele olhou para isso e disse, é bizarro demais. Pegaram o evangelho de Jesus e transformaram numa religião que não se aproveita para nada. É como se não se deu carregando a cruz. Não se aplica para nada. Por quê? Porque não nasce do coração. Não é amor que se dilata.
Não. Aquela cruz era minha também. Nela não só ele foi crucificado, mas eu também fui. E nela ele morreu e eu juntamente com ele. Não há evangelho sem cruz. Não há novidade de vida sem morte. Não há ressurreição sem sepultamento. Não há regeneração sem sofrimento. Não há salvação sem condenação. De quem é essa cruz? Eu lhes pergunto. Com qual desses personagens arquetípicos você se identifica? Eles emolduram homens e mulheres em todos os tempos. Não possuem faces, nem nomes, mas podem ser qualquer um de nós. Quem seria você naquela multidão? Ou melhor dizendo, quem é você hoje, aqui, agora? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se uma condição, alguém quer uma decisão, vir após mim, uma referência, a si mesmo se negue, um custo, tome a sua cruz, um propósito e siga-me, um alvo. Que tipo de igreja nós queremos construir? Que tipo de evangelho queremos existencializar? Que espiritualidade temos encarnado? Que fé temos professado? Que Deus temos servido? A que corpo pertencemos? Em que reino estamos vivendo? Qual a esperança do nosso chamado? O que nos espera na eternidade? O que ouviremos de Jesus no último dia? Tomar a cruz de Jesus significa andar como ele andou, viver como ele viveu e existencializar o que ele encarnou. Muitos estão dispostos a morrer por Jesus, mas não querem viver como ele viveu. Isso não é evangelho. Evangelho é morrer para si mesmo, para só então poder viver para Jesus. Eu quero lhe dizer algo esta manhã, com temor e tremor, diante de Deus. Grave bem o que eu estou falando. Não há como experimentar isso sem vivermos em todas as dimensões e com todas as implicações do discipulado em nossas vidas. Sem discipulado não há referência, não há valores a serem internalizados, não há pressupostos a serem inculcados em nossas consciências. Sem discipulado, a fé não se propaga na perspectiva correta, pois o que teremos será apenas a religião louca e vazia e um jogo de empurra, onde apenas se dirá de quem é essa cruz. Nós temos uma proposta nessa igreja para o discipulado. Nós queremos ser e fazer discípulos. Nós abrimos as nossas casas e as nossas vidas para poder ensinar, cuidar, pastorear, exortar aqueles que querem seguir a Jesus e aprender a sua mensagem, mas desgraçadamente são tão poucos que querem isso. Quem entendeu que isso é algo importante? E mais ainda, quem entendeu que isso é algo imprescindível? Mas eu estou certo de uma coisa: esses 30 anos que tenho andado com o Senhor, não há como se viver a vida cristã sem que essa experiência de seguir Jesus, seguindo seus discípulos, se concretize em nossas vidas. Essa igreja só tem um programa, uma missão, um objetivo, um ministério e um propósito:
encontrar pessoas que desejam seguir a Jesus de Nazaré e acolher as promessas da vida. Está lá a cruz sem ninguém. Está lá o túmulo vazio. E o convite continua o mesmo. Venham a mim e sigam. A questão é quem está disposto. Como dizia um antigo comercial de TV, quando não se quer, qualquer desculpa serve. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém. Até